A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças ao nosso Pai Celestial, de volta com mais um vídeo. E como sempre, esses vídeos são para ajudar você que está passando por problemas psicológicos, emocional. E o maior deles é chamado toque religioso. Porque eu digo que esse é o maior de todos os problemas emocional e psicológico. Esse é o maior porque ele mexe com a nossa fé, ele mexe com a fé da pessoa, né? E quando afeta a fé da pessoa, afeta toda a vida da pessoa, porque a nossa vida, nós que vivemos a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a palavra que nos dá vida e que nos ensina a viver nesse mundo. Então é a nossa, vamos dizer assim, a nossa âncora, o nosso refúgio, o único lugar onde podemos nos sustentar, que pode nos acolher, é a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando essa fé é abalada, toda a nossa vida, seja no trabalho, no casamento, na saúde, é abalada. E como é psicológico, mexe com o psicológico, então é uma coisa bem complicada e afeta a nossa vida em todos os sentidos. E eu quero falar nesse vídeo sobre pessoas que têm pensamentos de blasfêmia contra o Espírito Santo. Pessoas que dizem: eu blasfemei contra o Espírito Santo, eu pequei contra o Espírito Santo, eu não tenho mais salvação, eu pensei coisas ruins contra o Espírito Santo, a minha mente xinga o Espírito Santo, os pensamentos vêm na minha mente contra o Espírito Santo, e palavras surgem na minha mente, xingando o Espírito Santo, duvidando do Espírito Santo. E agora, o que é que eu faço? O que eu faço? Bom, o que é que você tem que fazer? Certo? O que você precisa fazer? Ler a palavra de Deus. É ela quem tem a resposta para todas as dúvidas que você tem. Então, se você tem os pensamentos ruins e ninguém, nem um pastor, nem padre, ninguém consegue lhe explicar como surge isso e como se livrar disso, então só Deus, só a palavra de Deus pode lhe responder. Deus pode lhe responder falando com você. Você pode ouvir Deus falando com você: meu filho amado, olha. Não, isso não existe, certo? Mas Deus fala com você na palavra dele, nas escrituras. Então você precisa ler. Então, vamos dizer assim, você está tendo pensamentos na sua mente xingando Deus, pensamentos confusos sobre Deus, sobre o Espírito Santo, e você não está entendendo, ninguém lhe dá uma resposta. Você vai até um pastor, o bispo, o apóstolo, quem quer que seja, o padre, o papa, quem quer que seja. Você procura essa pessoa, ela não sabe lhe explicar. Então agora só a palavra de Deus é quem vai lhe explicar, certo? Mas é importante que você leia e não deixe ninguém ler por você. Calmamente. Quando você vai ler a palavra de Deus, você não pode ler no desespero. Você tem que ler calmamente, desejando que Deus fale com você através da palavra dele. E não querer ouvir pessoas dizendo profecias, revelações com as palavras dela. Tá bom? Então eu quero mostrar para você, na palavra de Deus, o que você tem que fazer para você entender e compreender o que está acontecendo, e para você saber entender se você está blasfemando contra o Espírito Santo ou se é apenas uma coisa que você aprendeu errado. Vamos para a palavra de Deus.
Bom, você pode abrir a palavra de Deus, as escrituras, em Mateus, capítulo 12, versículo 31. 31. E você vai ler assim. As pessoas... Não, eu quero primeiro, vamos ler o primeiro vamos ler. Por esse motivo, Mateus 12, 31. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Pronto, certo. Bom, mas eu tenho que saber, aqui está escrita essa palavra, mas eu tenho que saber com quem Jesus falou essa palavra. Para quem Jesus falou essa palavra? Ah, mas ele falou aos homens, certo? Aos homens, a todo homem, todos os homens, aos homens, a toda a humanidade, certo? Certo, tá certo? Tá certo. Mas eu tenho que ler todo o capítulo aqui antes, certo? Todo ele antes, para então, do 1 até o 31, não é isso? Para poder eu entender o que Jesus quis dizer. É isso? Pronto, eu tenho que ler, e não só ler aqui, mas depois daqui ler também continuando. Então, não adianta você ler e se basear, tirar uma conclusão num versículo solto. Um versículo solto. É isso? Não adianta. Uma vez eu ouvi um comentário de um pregador, quando eu frequentava a igreja que eu frequentava antigamente, que ele contou um fato assim, que uma mulher, ela, todos os dias ela abria as escrituras, ela fechava os olhos e abria as escrituras. Então, onde ela abria e na palavra que caía, aquela palavra para ela era uma palavra de vida, uma palavra de para ela era um versículo da Bíblia, um versículo de vida, que ela sentia-se bem e fortalecia ela. Quando foi um dia, segundo ele me contou, ela abriu as escrituras sagradas e estava lá, né? Aquele versículo, deixa eu ver aqui. Judas se enforcou. Vê, ela abriu o versículo em Judas. Judas se enforcou. Eu não lembro. Quer dizer, é fácil de achar, mas agora se eu for ler. Olha, eu quero falar para você uma coisa importante. Existem algumas coisas que você vai ler, que você pesquisa, e quando aparecer essas coisas aqui, você não se baseia por elas, se baseia apenas pelo versículo da Bíblia que está aqui, da palavra de Deus que está aqui, tá bom? Você não se baseia por essas coisas aí que tem, como eu falei a você, a rede social está impregnada de coisas desse tipo. Então, depois eu posso explicar sobre isso, mas agora vamos para o que é importante, para o que estamos procurando aqui. Quando Judas o havia traído, viu que Jesus foi condenado, foi tomado de remorso e disse: pequei. Deixa eu ler aqui onde foi que ele, se realmente faz sentido também o que eu vou falar, porque eu tenho que ler. Como eu falei a você, não pode repetir. Eu estou procurando porque assim, não pode repetir. Nós não podemos repetir o que nós ouvimos. Temos que repetir o que nós ouvimos da palavra de Deus e não da boca de homens, tá bom? Então eu quero ver aqui, vamos ver. Por isso se chama de, aqui. Então decidiram usar aquele dinheiro, então cumpriu-se fora dentro. Mas Jesus respondeu: eu não estou, porque a morte. Eu quero ver aqui. Bom, eu tenho que ver aqui quando Judas cometeu suicídio.
pequei, eles retrucaram que não importa, que nos importa, a responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro fora, saiu e foi e enforcou-se. Pronto. Passando aqui. Então, aí a moça, eles disseram assim, que a moça, o pregador falou assim, que essa mulher todo dia abria um versículo bíblico, abria a palavra de Deus, e nesse versículo aqui, que ela abria, ela achava não, que realmente era uma bênção para ela. Então nesse dia que ela abriu, apareceu aqui. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo foi e enforcou-se. Então ali ela tomou um susto, certo? Que ela achava que deveria se enforcar. Foi assim que ele quis explicar. Apesar que é um pouco complicado, mas isso não importa agora. Então eu quero que você se baseie da seguinte forma: você não pode pegar um versículo da palavra de Deus sem que você tenha lido toda ela antes, e você dizer aqui tem uma explicação, acreditar na explicação de alguém, que alguém lhe falou, que às vezes você ouviu alguém falando, um pregador falando, e ele falou só isso aqui mesmo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, cuidado, porque senão não tem mais salvação, cuidado. Mas ele não lhe explicou com detalhes, não lhe explicou com quem Jesus falou, e não lhe explicou realmente o que é blasfemar contra o Espírito Santo, certo? Mas então vamos ver o seguinte. Então veja bem, você tem que vigiar da seguinte forma: um versículo solto você não pode, quando alguém, qualquer pregador, padre, bispo, pastor, apóstolo, quem quer que seja, falar para você, explicar a você um versículo solto, não é bom confiar. Não é bom confiar, tá bom? Não confie. Pode ser quem quer que seja. Ele fez um sermão só no versículo solto, não é confiável. Não é confiável. E eu vou lhe explicar por quê, tá bom? Veja aqui. Mateus, deixa aqui. Lembra Mateus capítulo 12, versículo 31. Mais 12 e 1 em diante. Vamos ler todo ele depois. Mas veja aqui em Mateus. Deixa eu fechar isso aqui para não misturar. Mateus capítulo 4. Vamos ver aqui. Mateus capítulo 4 em diante. Vamos ler para você entender por que você não pode ir por um versículo solto, certo? 31, você não pode ir por um versículo solto. Vamos procurar na palavra de Deus por que você não deve aceitar, concordar, acreditar em um sermão falado por um versículo solto apenas. Vamos na palavra de Deus, tá vendo? Não vamos por aqui porque eu estou falando, porque eu acho que é, porque eu acredito que é. Mas vamos pela palavra de Deus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, tá bom? Para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Teve fome, certo? O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o filho de Deus, já tem as palavras, em outras traduções, fala assim: se tu és o filho de Deus, mas aqui fala se você é o filho de Deus. Então eu gosto mais se tu és. Essa palavra tu, embora não tem importância muito, mas tem importância, é um pouco complicado de explicar, mas bom. O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Veja bem, o quanto é importante você conhecer a palavra de Deus. O que é conhecer? Eu estudar, eu saber. Não, é você estar alimentado com a palavra de Deus. Jesus estava faminto fisicamente, mas Jesus estava saciado com a palavra de Deus. Jesus estava alimentado com a palavra de Deus. Então, quando o demônio viu Jesus faminto, com fome na carne,
corpo debilitado de fome, ele tentou aproveitar essa chance para tentar enganar Jesus. O demônio tentou matar Jesus? Não. O demônio tentou colocar doenças em Jesus? Não. Ele tentou enganar Jesus. Então, o demônio viu a fraqueza de Jesus na carne, que era a fome, que é uma fraqueza que nós temos, todo mundo tem, está fraco na carne, que é fome. Todo mundo, isso é uma fraqueza que a gente tem. Eu estou fraco, estou meio debilitado, estou cansado, sem ânimo, porque estou com fome, estou sem ânimo porque estou faminto. Então, é uma fraqueza do corpo nessa parte, né? Então, você entendeu? Então, o tentador aproximou-se e disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Então, o Senhor Jesus estava o quê? Alimentado com a palavra de Deus. Então, Jesus respondeu, está escrito, preste atenção, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tá vendo? Jesus usou aqui o que está escrito. Jesus conhecia as Escrituras. Você também precisa conhecer para se livrar das tentações do demônio. Tá bom? Você precisa conhecer, saber o que está escrito para rebater toda e qualquer seta maligna. Tá bom? Essa é a seta maligna. É a seta de matar, a seta de alejar, de deixar a pessoa cega fisicamente, fazer a pessoa morrer. Não. É a seta de engano, de mentira. Tá bom? Porque está escrito, o próprio Senhor Jesus falou que o inimigo é o pai da mentira. Então, Jesus estava faminto fisicamente, com fome fisicamente, mas o espírito, a alma estava alimentado com a palavra de Deus. Então Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Continuando, no versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois, tá vendo? Pois está escrito. Tá vendo? Veja que primeiro Jesus usou está escrito. Quando o demônio tentou enganar Jesus, Jesus disse: olha, está escrito. Então, o demônio também já usou também, está escrito. Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então veja bem, quando Jesus, o nosso Senhor Jesus, para repreender, para vencer o demônio no engano dele, em palavras de engano, Jesus usou, quando o demônio usou palavras de mentira, Jesus usou as palavras da verdade. Então, o demônio também usou a palavra da verdade para tentar enganar Jesus, só que da maneira que ele entendia, da maneira que ele compreende, da maneira carnal, da maneira mundana. Então, o demônio usou a palavra da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Está escrito, ele dará ordem, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e com as mãos eles, o guiarão para que você não tropece em alguma pedra. Mas veja que Jesus imediatamente disse, Jesus lhe respondeu, também está escrito. Veja que o demônio usou um versículo solto, certo? E Jesus já usou outro versículo que
que jogou por terra a tradução do inimigo nesse versículo, a interpretação do inimigo nesse versículo. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Em outras traduções está escrito, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E eu vou mais com essa tradução, né? Não sei, bom, não vou comentar muito isso que eu não li ainda, porque cada um dos escritores da palavra, dos que escreveram a palavra de Deus, eles pode ser que eu não li ainda todo assim também, pode ser que tenha escrito, colocado isso, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Eu não sei também. Então vamos se concentrar no que nesse assunto aqui, que é o mais importante agora. É claro que também isso é importante, mas no momento é para você entender que, assim como o demônio tentou enganar Jesus com um versículo solto, você pode estar sendo enganado por um versículo solto. É isso que eu quero que você entenda e compreenda. E isso eu estou lhe mostrando na palavra de Deus. Certo? Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito. Está vendo? Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então veja que Jesus sempre usou o que está escrito, nunca usou outra palavra senão a palavra de Deus. Então, mas veja que o inimigo, o demônio, ele usou um versículo solto da palavra de Deus, mas usou um versículo solto e interpretou com mentira. Então também é importante que você saiba que pode acontecer de alguém pegar um versículo solto e interpretar com mentira. A mentira? Que mentira? Que mentira? A palavra dos homens. Porque não está escrito em Romanos capítulo, eu não ia falar isso aqui agora, mas eu lembrei aqui agora em Romanos, deixa eu ver se eu acho aqui, e aí eu digito Romanos, veja bem, Romanos capítulo, acho que capítulo 3 parece, ou é 2, faz assim, é Romanos capítulo 3, versículo 4. Repare como é. Então o demônio usou um versículo solto e com a palavra do homem, que é a palavra da mentira. Mas por que a palavra do homem é a palavra da mentira? Porque está escrito Romanos 3, 4, certo? Por que a palavra do homem é a palavra da mentira? De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado e em tuas palavras venças quando fores julgados. Agora, mudando um pouquinho só, rapidamente, lembra quando Jesus falou: por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado? Então esse versículo aqui se encaixa nessa palavra que Jesus falou: para que seja justificado em tuas palavras, né? Serás justificado, por tuas palavras serás justificado, para que seja justificado em tuas palavras e para que venças quando fores julgados. E por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado no grande dia do julgamento do nosso Deus. Então, aqui, de maneira nenhuma, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, a palavra que o demônio estava usando aqui era a palavra de homem, palavra de mentira. E você lembra quando Jesus falou para Pedro, quando disse: Senhor, tenha compaixão de ti. Então Cristo disse: para trás de mim, Satanás, arreda-te de mim, Satanás, porque
tu conhece das coisas dos homens e não das de Deus, né? Das espirituais, das de Deus. Então, veja que a palavra aqui, o demônio usou traduções, usou a palavra da verdade, mas traduziu conforme o homem traduz, tá bom? Traduziu, interpretou conforme o homem interpreta, certo? Então, como o homem interpreta? Ele interpreta com medo, com desespero, com pranto, com ódio, com mágoa, com inveja, com orgulho, com prepotência, com arrogância, para colocar medo no outro. É assim que o homem interpreta, certo? É dessa forma. Então, lembre-se que o demônio usou um versículo solto, ó, aos teus anjos, né? Ele dará ordem a teu respeito para que não tropece em alguma pedra, certo? Então o demônio usou um versículo solto, mandando que Jesus se jogasse. Jogue-se daqui para baixo, porque está escrito, né? Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então, veja que o demônio usou um versículo solto. E Jesus também, conhecendo as Escrituras, usou outro versículo, segundo a tradução de Deus, segundo o pensamento de Deus, e disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, eu quero que você entenda que o demônio usou um versículo solto, segundo a mentira dos homens. Então, esse versículo aqui solto, você pode estar interpretando ele segundo a mentira dos homens, segundo as nossas mentiras, segundo as nossas palavras, tá bom? Segundo a nossa mentira, porque nossa palavra é de mentira, porque está escrito: só Deus, Deus sempre seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso. E aí você pode ler, continuar lendo depois, Romanos capítulo 4, capítulo 3, versículo 4, 5, 6, 7, valendo que você vai entendendo o que Paulo quis dizer. Então, vamos agora para ler, para você entender, para você saber por que você não deve se basear em um versículo solto, tá bom? Você diz assim: mas a blasfêmia, Jesus falou assim: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Aí você acredita, disseram para você esse versículo, você acreditou na interpretação desse versículo que alguém interpretou para você, mas você esqueceu do que está escrito, que todo homem perante Deus é mentiroso, certo? Perante Deus todo homem é mentiroso. Então, e você viu que, se perante Deus está escrito que todo homem é mentiroso, também você sabe que o demônio tentou enganar Jesus, usando a palavra da verdade, interpretando conforme o pensamento dos homens. Porque você pode ver que todo homem, quando vai ler um versículo da Bíblia, uma passagem bíblica, se for falando sobre inferno, condenação, a grande maioria faz aquele sermão tão, o inferno, vai perder a salvação, vai ser condenado, olha, cuidado. Então, palavras de homens. Foi essas palavras, mesmas palavras que o demônio usou, palavras de homens para tentar confundir, enganar o Senhor Jesus. Então, assim como o demônio tentou enganar o Senhor Jesus, também ele vai usar os dele, ou esse mundo vai usar a palavra da verdade para tentar interpretar conforme o mundo quer que seja. Então, vamos agora entender realmente por que você não deve levar em conta, certo? A interpretação somente desse versículo, certo? Porque você não deve somente abrir nesse versículo e nesse versículo se fazer toda a interpretação de todo o capítulo e de toda a palavra de Deus. Você veja que aqui nós vimos que é possível sim o demônio ou alguém, o demônio usar o dele para interpretar esse versículo e tentar lhe fazer medo, né? Tentar colocar medo em você.
E veja que é possível sim, que está escrito que todo homem é mentiroso. Então, toda interpretação do homem que lhe causa medo, angústia, desespero e aflição vem de homens, vem da mentira dos homens, que é da mentira do demônio. Então, vamos ler aqui Mateus capítulo 12 diante, para a gente então entender e compreender. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Agora, veja bem, fique sempre atento nisso aqui, certo? Os fariseus, vendo aquilo, olha, certo? Vamos ficar atento a isso. Jesus começou a passar pelas lavouras no sábado, e os discípulos dele estavam com fome, e os discípulos começaram a comer, a colher as espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, aquela atitude, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu, quem? Jesus respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, juntamente com os seus companheiros, comeu os pães da proposição, da presença de Deus, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes, certo? De novo, os sacerdotes. De novo, os sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Jesus quis dizer, dele mesmo, era maior do que o templo de Salomão. Se vocês soubessem o que significa estas palavras, desejo misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Quem condenou os inocentes? Os sacerdotes, os fariseus, certo? Os fariseus, os sacerdotes, certo? Os fariseus, sacerdotes condenavam o inocente. Quando? Como? Quando as pessoas profanavam ou descumpriam o dia de sábado, muitas pessoas eram condenadas e acho que até mortas, não tenho certeza. Eu não tenho certeza, mas acho que até pessoas eram apedrejadas, eram lançadas fora do templo, enfim. Eles condenavam inocentes, sendo que eles profanavam o dia, como está escrito aqui, que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia. Veja bem, os sacerdotes, os fariseus, os homens da lei, eles profanavam o templo e ficavam sem culpa. E eles mesmos condenavam inocentes. Esses culpados, esses que profanavam o dia de sábado, eles profanavam o dia de sábado, e quando alguém do meio do povo profanava o dia de sábado, era culpado, sendo que eram condenados por eles, sendo que eles profanavam o dia de sábado e não eram culpados por ninguém. Os outros que estavam ali, ou o sumo sacerdote, passavam a mão na cabeça deles. Mas uma pessoa simples e humilde, quando profanava o dia de sábado, era condenada. Continuando, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas, procurando motivo para acusar Jesus. Quem? Os fariseus. Veja que de lá até aqui, do início até aqui, só fala deles, tá bom?
E procurando um motivo para acusar Jesus, eles quem? Os fariseus, sacerdotes, eles lhe perguntaram, é permitido curar no sábado? Veja que de lá até aqui, certo? É esses homens. E ele respondeu, ele quem? Jesus. Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então, ele disse ao homem, estenda a mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então, de novo, então os fariseus saíram e começaram a conspirar, né? Conspirar sobre como poderia matar Jesus. Tá vendo? De lá, até do início até aqui, versículo 14, você está vendo que só fala deles. Os fariseus querendo já um motivo para matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou a todos os doentes que haviam entre eles. Olha, Jesus se retirou, certo? Olha, Jesus retirou-se daquele lugar. Veja como é interessante isso. Advertindo-nos que não dissesse quem ele era. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Esse versículo aqui, um dia a gente vai tentar, se Cristo nos permitir, vamos tentar explicar esse versículo aqui, tá bom? Mas por enquanto eu quero que você leia, eu vou continuar lendo. Em seu nome as nações porão a sua esperança. Aqui estava falando referente a Jesus, né? Já sabe. Agora vamos continuar. Repare só, eu quero que você fique atento, certo? Sabendo disso, no versículo 15, sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Por quê? Porque os fariseus estavam tentando matar Jesus. Jesus retirou-se daquele lugar e foi para outro lugar, certo? No versículo 22, então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo, agora aqui, todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Ou seja, não será esse o Cristo, o Messias que estava para vir, que é da geração de Davi, da raiz de Davi? Mas, aí de novo, mas o povo, todo o povo, tá vendo? Todo o povo. Mas, quando os fariseus ouviram isso, veja que Jesus, certo? Ele não fugiu, né? Ele saiu, sabendo disso, retirou-se daquele lugar. Jesus saiu de onde os fariseus estavam e foi para outro lugar. E curou um homem endemoniado, de cego e mudo, ao mesmo tempo cego e mudo. E os fariseus seguiram Jesus, foram atrás de Jesus, tá vendo? Foram atrás de Cristo. Depois também vamos na palavra de Deus, vamos entender porque que está escrito também assim, que quando o demônio tentou Jesus, ele se retirou-se por um tempo. Então depois a palavra de Deus fala que o demônio novamente tentou Jesus. Então aqui dá para entender que era o demônio usando os dele para tentar Jesus, para tentar confundir Jesus, para tentar enganar Jesus, para tentar Jesus. Então, quando Jesus se saiu dos fariseus, foi para outro lugar, novamente eles seguiram Jesus para tentar Jesus. Então vamos continuar aqui. Olha, mas lembre-se disso, né?
Todo o povo ficou espantado, atônito, espantado, e disse: não será este o filho de Davi? Não será este o Cristo, o Messias? Mas quando os fariseus ouviram isso, que as pessoas diziam essas palavras e glorificando a Deus, os fariseus disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Tá vendo? Quem foi que falou isso? Foi o povo? Não, o povo dizia o contrário, que Jesus era o Filho de Deus, era o Filho, o Messias, o Cristo. Mas quando os fariseus viram as pessoas falando isso, ouviram as pessoas falando isso, eles disseram: é somente por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Então Jesus falou. Jesus, conhecendo os seus pensamentos do seu coração, porque está escrito, do coração procedem os maus pensamentos. Então, os pensamentos que estavam fluindo na mente desses homens eram os pensamentos que estavam nos seus corações. Jesus, porém, Jesus conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vós. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo lhes digo. Agora eu quero que você fique atento a isso aqui, certo? Muito atento a essa palavra aqui, daqui por diante. Por esse motivo lhes digo. A quem ele estava falando isso aqui? Certo? A os fariseus. No versículo 24, quando o povo glorificou a Deus, os fariseus disseram o contrário. Mas quando os fariseus ouviram o povo glorificando a Deus, eles então disseram o contrário. Então Jesus começou a falar para eles. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, os pensamentos de quem? Do povo. Sim, Jesus conhecia o pensamento do povo, ele conhece o pensamento de todo mundo. Mas o Senhor Jesus falou dos fariseus, conhecendo os pensamentos dos fariseus, começou a falar então essas palavras e lhes disse: por esse motivo lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Aqui está falando geral, aos homens, mas ele estava falando especificamente para os fariseus. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Pronto, agora vamos continuar para entender o que Jesus quis dizer sobre blasfêmia. O que é blasfêmia? O que é? Porque todo pecado será perdoado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então, quando acontece a blasfêmia contra o Espírito Santo? Você tem que saber quando acontece, como acontece, de que maneira acontece. Vamos ler para entender, tá bom? Todo aquele que disser, você diz com o pensamento? Não, você diz com a boca. Você diz uma palavra com o pensamento? Não, o pensamento eu só penso, só imagino, certo? Se todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar, você tem que ficar atento a isso, tá bom? Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesse século, nem na era que há de vir. Então, vamos tentar entender uma coisa aqui. Veja que Jesus começou a falar aqui que, primeiro ele falou que todo pecado seria perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Mas como foi que ele falou? Quem disser uma palavra, mas quem falar
o que? Uma palavra ou palavras serão perdoados. Agora é importante levar em conta também o seguinte: Jesus falou aqui antes. Vamos ver aqui, certo? Voltar aqui um pouquinho antes. No versículo 25. Jesus conhecendo os seus pensamentos. Certo? Fique atento a essa palavra aí. Jesus conhecendo os seus pensamentos. Então, Jesus, antes de falar que eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, Jesus conheceu os pensamentos dele, olhou os pensamentos dele e viu que os pensamentos dele vinham do coração deles. Porque não está escrito: do coração do homem vêm os maus pensamentos, a fornicação, o adultério, a prostituição. Então veja bem, fica atento. Quando eles disseram que Jesus expulsava demônio por Beelzebul, antes de Jesus condenar eles, dizer que eles não teriam perdão se blasfemassem, Jesus primeiro olhou, analisou os pensamentos deles e viu que os pensamentos deles olhou se vinham do coração deles ou se vinham apenas da mente deles. Tá bom? É importante você voltar e perceber isso. Jesus conhecendo os pensamentos, ou veja, analisando, olhando e vendo e conhecendo que os pensamentos eram do coração, do íntimo deles e não apenas da mente confusa, Jesus começou a falar essas palavras. Então, tá vendo como é importante você ler? Você não só interpretar de uma maneira que você acha que é e, ai meu Deus do céu, e achar que está, não. E aqui você vê que Jesus disse que todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo, certo? Quem falar o que há em seu coração, certo? Falar o que vem com o seu pensamento do seu coração. Vamos tentar explicar a você um pouquinho. O que é o pensamento do meu coração? Vamos dar o seguinte: o que é um desejo do meu coração? Um desejo do meu coração. É assim, quando você está praticando uma coisa boa, você tem um desejo de ter um carro, um exemplo. É o seu desejo de ter um carro, você fica imaginando você andando com o carro, você andando com ele, viajando. Esse é um desejo que há em seu coração. É um desejo ruim? Depende se é um desejo ruim. Isso você tem que analisar. Se esse desejo do seu coração, que ter um carro, um exemplo, é um desejo onde você pode pegar aquele dinheiro e socorrer a sua família que está doente, que está passando necessidade, que está precisando fazer uma operação, comprar um remédio, e você deixa a pessoa de lado e você vai gastar esse dinheiro com o seu carro. Esse desejo do seu coração é um desejo mau, certo? Porque você viu alguém, ou alguém de sua família, ou algum amigo seu, ou alguém ali que você não conhece, mas conheceu, que precisa fazer uma cirurgia. A cirurgia é 5, 10 mil reais, 15 mil, 20 mil, e você então poderia comprar um carro mais barato e poderia dar metade daquele dinheiro à pessoa para fazer a cirurgia, porque se ela não fizer vai morrer. E você então tem essa condição, mas diz: não, é o meu desejo, é a minha vontade, eu não largo por nada. Então esse desejo é mau. Mas se você olha e vê que nada está lhe faltando, nada está faltando a ninguém à sua volta, você analisa, olha, vê, todo mundo está bem, graças ao meu Deus. Então pronto, esse desejo que você tem não é pecado. Então é mais ou menos assim: o desejo que há em seu coração, se for mal, é quando você age sem amor ao seu irmão, sem respeito, sem consideração, sem amor ao próximo, certo? Então o desejo é mau. Ele pode ser aparentemente bom, beneficia você, mas se ele
for de fazer você ver alguém morrendo e você não socorrer aquele seu irmão que está necessitado, esse desejo seu se torna mal. É o desejo do seu coração. E é do coração como? Que você deseja, você gosta, você anseia, você não para de pensar, você se imagina nisso. Certo? É um desejo do seu coração. Mas quando o desejo não é do meu coração, vem aquele desejo, aquela vontade, mas eu digo, não, eu não quero fazer isso porque isso aqui não é correto. Porque isso aqui desagrada a Deus. Porque isso aqui machuca e fere a meu irmão, machuca e fere a minha esposa, machuca e fere a meu marido. Como, por exemplo, o marido, a pessoa é casada com a mulher com um homem, e surge uma terceira pessoa que fisicamente é mais bonito, mais bonita, e tem palavras bonitas e sabe cativar, conquistar. Então a pessoa diz, não, eu não vou fazer, não vou trair, porque isso é certo. Embora haja em mim esse desejo, nos meus pensamentos, vão ficar sempre vindo nos meus pensamentos, mas o desejo do meu coração é a minha sinceridade, não trair essa pessoa. Então os pensamentos meus vão ficar na minha mente, sabe? Tentando imaginar um momento bom, um momento de prazer e tal, mas o que há em meu coração é o pensamento bom de não trair. Então eu ajo conforme o que está em meu coração e não o que está em minha mente. Agora, se quando o desejo do meu coração ele condiz com o que é no meu pensamento, aí então é aí que entra, que Jesus olha e ele vê aqui, conhece o seu coração, conhecendo, como está escrito, conhecendo, Jesus conhece o coração, e aí então é aí que você está no erro. Mas vamos continuar. Quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Então eu quero que você entenda uma coisa: quem falar, não é quem pensar, tá bom? Porque quando você, é impossível você ter o desejo em seu coração, desejo mau e perverso que está dentro de você já, e você não falar uma palavra desse desejo, você não expressar para alguém esse desejo com atitude ou com palavras. É impossível. Por que uma pessoa que é um estrupador, ele estrupa? Porque o desejo que há dentro dele, a vontade, o desejo, ele corresponde, ele mostra o que há dentro dele com a atitude. Então é o que há dentro dele. Mas você que está passando por toque religioso, os pensamentos na sua mente, não é o que há em seu coração. Porque quando você vai orar, você pede perdão. Quando vem o pensamento, você chora, desespera, você pensa até mesmo em morrer. Não acontece isso? Eu queria morrer, não queria nunca existir. É porque o que há em seu coração é o que você fala. Está falando o que há em seu coração. Mas a sua mente expressa o que o mundo colocou em seu pensamento. Versículo 38. Considere, agora veja bem como se encaixa. Considere uma árvore boa, dá bom fruto. Uma árvore ruim, dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Tá vendo? Se o seu coração for mau, então o seu fruto será mau. Se o seu coração for bom, seu fruto será bom. E se conhece uma árvore pelo fruto que ela demonstra com as palavras e com as atitudes. É assim? Então, você tem que analisar o que está escrito, não o que vem na sua cabeça. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas com a boca? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Tá vendo? Aí, de novo, pois a boca fala. Com quem ele falou aqui? Com os fariseus, porque de lá até aqui, do início, os fariseus, os sacerdotes, não é isso? Aí de novo Jesus saiu do meio deles, eles foram onde Jesus estava, os fariseus subiram e começaram a conspirar contra Jesus. Jesus retirou-se daquele lugar. Aí de novo os fariseus foram atrás dele, então falaram, então foram com os fariseus. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, para que você venha blasfemar com o Espírito Santo,
O seu coração tem que estar cheio dos seus pensamentos. O seu coração tem que estar com esse desejo que vem os seus pensamentos. E a sua boca tem que falar o que está em seu coração e em seus pensamentos. Tem que tudo estar coincidinho, sabe? Tem que estar os pensamentos, o coração e a boca. Os três têm que estar na mesma sintonia. Se não tiver, você não está blasfemando com o Espírito Santo. E precisa você falar. Não está escrito? Pois a boca fala. Não está escrito aqui? Uma palavra. Quem disser uma palavra, aquele que falar. Poxa, por que você não lembra do que está escrito? Não acredita no que está escrito, acredita no que os pensamentos falam, ou no que alguém fala para você. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, tá vendo? O homem bom do seu coração bom tira coisas boas. E o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. O homem mau do seu coração mau e perverso tira coisas más, palavras más, pensamentos maus, porque é o que há no coração dele. E ele fala o que há no coração. Mas eu lhe digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Certo? Toda palavra inútil que tiver falado. E não que tiver pensado, está escrito aqui, que tiver pensado, imaginado. Não, que tiver falado. Pois por suas palavras, olha de novo, suas palavras e não seus pensamentos, serás absolvido, e por suas palavras serás condenado. Tá vendo? Então, então alguns dos fariseus e mestres da lei disseram: mestre, queremos ver um sinal. Então, veja que aqui Jesus falava com quem? Com os fariseus. Não era com o povo, porque o povo, aqui, não está escrito aqui, o povo ficou espantado. As ovelhinhas como você ficou espantado. Olha, não é esse o filho de Deus, não é esse o filho de Davi, o Messias, o Cristo é esse, não é esse, era esse. Aí na hora os fariseus foi quem vieram e disseram: não, mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, certo? Então foi contra os fariseus que Jesus falou essa palavra aqui, e também contra todos nós. Mas lembre-se que ele falou das palavras. Ó, Jesus conhecendo os pensamentos. Então Jesus primeiro olhou e viu que os pensamentos, as palavras que eles estavam falando, eram conforme os pensamentos que estavam em seu coração. Certo? Os pensamentos que vinham do coração expressavam as palavras expressavam o que havia no coração deles. Então, você tem que se manter calmo, confiante e saber que você não pecou contra o Espírito Santo. Você é apenas vítima desse mundo. Os pensamentos que estão na sua mente vêm desse mundo. E você pode ir nesse canal aqui do YouTube que existe aqui para todos nós. Você pode entrar no canal do YouTube e você vai lá, certo? Esqueça essas coisas aqui, que a maioria é armadilha, tudo aqui é armadilha para a sua mente, colocar pensamentos ruins e tudo mais. Você entra no meu canal aqui e você vai aqui em vídeos, ou aqui mesmo já, e você vai ver porque estou orando, porque quando estou orando vem pensamentos ruins, palavras ruins na minha cabeça e tal. Você vai entrar nos vídeos aqui e você vai ver esses vídeos. E esses vídeos eu explico como é que vem os pensamentos, como que os pensamentos e as vozes vêm na sua mente. Entre no canal, veja esses vídeos, procura analisar. As músicas também causam pensamentos ruins, as imagens que você vê causam pensamentos ruins, os que você vê, o que você ouve, causam pensamentos ruins. Então, primeiro você precisa saber disso, certo? Primeiro você precisa saber que para você blasfemar com o Espírito Santo, você precisa falar. Então, se você diz: peraí, eu não falo, então por que tem os pensamentos ruins em mim? Aqui eu explico por que os pensamentos ruins estão na sua mente. Porque é dessa forma que Deus nos fez entender e acreditarmos e compreendermos, e faz sentido, tá bom? Então, fique na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Entre nesse canal, veja os outros vídeos, porque como eu falo, que
os pensamentos surgem, como que eles entram na sua mente, tanto as palavras quanto as imagens ruins que vêm na sua mente, as imagens pornográficas, como também as vozes na sua cabeça, e eu mostro as imagens, eu mostro como é que surge tudo isso. Então, se você analisou, peraí, realmente faz sentido. Para mim, se eu falar é que eu blasfemo com o Espírito Santo, então eu não estou falando, está vindo na minha mente. Mas então, por que vem esses pensamentos? Por que vem na minha mente isso? Aí nos vídeos aqui eu explico, tá bom? Então eu espero que esse vídeo possa ter lhe ajudado, tá bom? Fique na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. E vou deixar meu Skype aí. Meu Skype não, meu Facebook, meu WhatsApp, desculpa. Para você conversar. Se você quiser conversar comigo, nós vamos conversar e você vai... vamos conversar pessoalmente, pelo WhatsApp, né? Ouvindo, você me ouvindo ali, ouvindo, para tentar lhe explicar com mais detalhes, tá bom? E o que eu digo sempre, o que precisa você fazer? Você precisa ler a palavra de Deus, certo? Ler a palavra de Deus. Fugir das redes sociais, certo? Fugir das redes sociais, se afastar das redes sociais e começar a ler a palavra de Deus. Isso é que é mais importante, porque a palavra de Deus, ela limpa a nossa mente, ela é colírio que limpa os nossos olhos para que a gente possa enxergar os pecados, as armadilhas que esse mundo tem preparado para nós em todos os lugares. Então, se você não lê a palavra de Deus, como que você vai enxergar onde tem uma armadilha para você? Não tem como. Mas você lendo a palavra de Deus, a palavra de Deus, como está escrito lá em Apocalipse, ela é colírio que limpa os nossos olhos, ela vai limpar os seus olhos e você vai enxergar onde tem armadilha. E você não somente vai se esquivar das armadilhas porque você viu as armadilhas, como você vai ajudar as pessoas que são debilitadas na fé, fracas na fé, vamos dizer assim, as pessoas mais simples que não leem, que não leem a palavra de Deus, você vai ajudá-las a se desviar das armadilhas desse mundo, tá bom? Então fique na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, e medite na palavra de Deus, porque o que importa é a palavra de Deus e não a palavra dos homens. E você viu que o que nós lemos não foi um versículo solto, nós lemos várias passagens da palavra de Deus, e você viu que faz sentido, um se encaixa com o outro, e não um versículo solto, onde eu tirei uma interpretação enorme e solta, tá bom? Mas versículos, e muitos versículos juntos, nós lemos juntos e entendemos juntos e vemos e vimos que faz sentido. Então é isso que importa, tá bom? Fiquem na graça do nosso Senhor Jesus, até o próximo vídeo.